Olá, minha gente! Mais uma live. Vamos chegando. Que hoje vou conversar. Fazer de novo, né? A live que é a primeira. O Instagram boicotou. E vou conversar com meu querido Gustavo, né? Um ator PCD lá de São Paulo. Ele me caiu. Seja bem-vindo, querido. Vamos chegando, gente. Isso aí. Vamos chegando, esperar o Gustavo chegar, né, pra gente falar um pouco do mercado de trabalho para artistas PCDs. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele lá em São Paulo. Também vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Também sou ator PCD, tenho paralisia cerebral. Ele também tem paralisia cerebral, né? E ele faz um trabalho mais voltado para a questão do palhaço, né? Que é muito legal e ele vai contar um pouquinho pra gente como ele descobriu o seu palhaço, né? E como é que foi essa descoberta na arte. Vou chamar ele aqui, ele já chegou. Vou chamar, hein, Gustavo. Vamos ver se hoje vai dar. Só aceitar. Estamos, Oi! estamos juntos hoje, sem problemas técnicos, eu Tudo, espero. tudo bem? Tá Tá me tudo, ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Obrigado por estar aqui mais uma vez, né, na nossa segunda tentativa, nossa primeira live. Não deu muito certo, não que você com a gente, mas essa vai dar certo, que Deus quiser. Vai dar É, certo. primeiro, se apresenta para quem não te conhece, o pessoal que está aqui, quem é você, e depois eu queria que você emendasse já, né, como você se descobriu na arte, como é que foi essa descoberta do palhaço, que eu já estava aqui adiantando com o pessoal que você trabalha nessa linha mais do palhaço, né, do circo. E como é que foi isso tudo? Conta pra gente. Eu sou Gustavo, tenho 25 anos, sou de São Paulo, sou ator, palhaço e artista educador. É, e aí vocês vão descobrindo o resto também ao longo da conversa. Essa coisa de chegar no teatro, no palhaço, aconteceu num momento meio inesperado da minha vida. Eu sempre fiz teatro desde pequeno. Eu fazia teatro na igreja, depois fui para o teatro vocacional aqui em São Paulo, que acontece nos céus. Depois disso eu dei um tempo no teatro, porque eu achei que não era isso que eu tinha que fazer da vida. Fui estudar outras coisas, fui fazer outras coisas, até que a vida foi me levando para isso e eu resolvi ficar, decidi ficar. E eu fiz a escola de palhaço para jovens, o programa de palhaço para jovens dos Doutores da Alegria. Foi lá que eu conheci o palhaço um pouco antes, mas foi lá que eu comecei os estudos e fui entendendo o que, que era e que as coisas foram fazendo sentido. E aí virou minha profissão, virou meu trabalho. Há 6 ou 7 anos eu tô nisso, no mercado, assim, estou vivendo disso. Estou dando aula de teatro, tô cantando na internet, que é coisa recente agora de quarentena. Tô vivendo disso. Essa, esse encontro com o teatro fez com que eu me entendesse muito, assim, como pessoa com deficiência, como periférico, como artista. Tudo isso eu fui descobrindo e tudo isso começou quando eu comecei a me entender melhor enquanto pessoa com deficiência, assim, porque estava Uhum. muito ligado. E assim, Gustavo, você já me contou, né? E queria que você contasse aqui de novo é, a descoberta, né, do seu palhaço. Como é que você encontrou com ele? Como foi o processo, assim, mais detalhadamente?
Porque o Gustavo, gente, ele tem um vídeo lindo que eu vi dele, acho que tá no YouTube, né? Que é o vídeo Ah, que no foi pro YouTube. Teleton, né? Você fez tratamento na ACD, né? E é um Isso. vídeo que foi pro Teleton e é lindo, super bem feito, super poético. Queria que você contasse um pouco da descoberta do palhaço e da construção desse vídeo, como é que foi? Ah, legal. Em 2013, 2012, eu fiz uma cirurgia, e eu estava com 18 anos, e começou a mexer muito comigo em vários aspectos. Foi a maior cirurgia que eu fiz, o meu corpo tinha mudado de forma radical, tudo que eu fazia na vida tinha parado por conta da cirurgia, né? Eu parei a minha vida para esse processo de tratamento. Depois comecei. Minha fisioterapeuta tá aí, ó, a Sabrina, ela tá aí, tá comentando, ela acompanhou, é verdade. Ah, que legal, bem-vinda, Sabrina. E ela acompanhou, inclusive, quando eu falei, vou virar palhaço, porque a gente estava no processo de reabilitação, a gente estava no processo pós-cirúrgico. Ela me ajudou muito, ela me deixava maromba na fisioterapia para poder encarar o processo. Falei, vou virar artista circense, vamos dar um jeito de fazer isso da melhor forma. Ela realmente me apoiou muito, ela está comentando, estou muito feliz que ela está aqui. E foi um processo muito bonito, tanto com a Sabrina, que é a minha amiga, porque ela me conheceu, eu tinha 8 anos e estava comigo aos 18. Assim, ela me viu crescer, não estou entregando sua idade, sabe? Mas e foi um processo muito bonito, porque eu era um adulto e entender essa vida adulta, junto com todas as decisões que eu tinha que tomar na vida, foi uma loucura, porque eu falei, o que eu vou fazer da vida, quem eu vou ser, eu não sei se eu quero ir para a faculdade agora, eu preciso entender o meu corpo primeiro, eu preciso entender quem eu vou ser daqui para frente, e aí eu falei, vou entrar na escola de palhaço. Antes disso, tem aquela tem aquela história que eu contei, eu vou repetir aqui. Sim. Eu fui fazer uma oficina numa escola de teatro aqui de São Paulo. E aí nessa era uma oficina de introdução clownesca, de introdução de palhaço. E lá eu conheci uma pessoa que é super entendida na área, que manja do rolê de palhaçaria. Eu falei, pronto, vou estar encaminhado para esse processo de começar a entender o palhaço numa boa, vou estar menos inseguro. E Sim. aí o cara começou a falar um monte de coisa, foi falando, até que ele começou a falar de corpo de palhaço. Eu falei, putz, agora vai pegar. E ele começou a falar um monte de coisa, jogando umas indiretas para mim. Eu tava de muleta ainda tava quase começando a soltar a muleta, mas eu chegava lá, soltava a muleta, fazia a aula da oficina e depois, na hora de ir embora, eu pegava de novo. Até que ele chegou para mim e falou: Você não tem corpo de palhaço, não tem corpo de artista, desiste dessa, não vai rolar, vai fazer outra coisa, isso não é para você. Aí Um eu perguntei para preconceito ele, escancarado, né? super capacitista, Sim. e, e aí eu fiquei quieto na hora, não consegui responder, e eu perguntei: Você quer que eu saia da sua oficina? Aí ele falou: Se você não se incomodar, e fez assim. E aí eu saí da oficina, vim para casa mal, Meu porque Deus. eu não estava entendendo o que era isso, né? Sim, claro. Porque na minha cabeça, Lá. na minha, tá me ouvindo? Sim, tô. Na minha cabeça,
o, o meio do teatro era um meio aberto, super aberto para isso, para essas diferenças físicas, para as diferenças de ideologia, e eu ia ser respeitado da maneira que eu era. E aí Sim. aquilo trouxe um choque, né? Eu falei, parece que não é bem assim. Voltei mal para casa, até que no outro dia eu decidi voltar e encarar, e voltar e fazer, porque eu não podia mudar. E se eu estava ali é porque eu tinha sido selecionado para estar ali e eu não ia abrir mão disso, né? É, Aí eu né? voltei, Essa ele me viu. Hã? termina, pode terminar. Ele me viu e aí ele falou: Você tá aqui ainda? Depois de tudo que eu falei: Tô aqui. E aí eu Gente, continuei nessa oficina até o momento que eu vi que não dava para conviver com ele. Depois disso, eu teve a seleção do processo da escola de palhaço para jovens do Doutores. Eu entrei na escola, fiquei entre os 25, me formei, e aí passou um tempão. 2017 veio o Teleton, um especial de 20 anos. E aí, eles estavam procurando pacientes que eram mais velhos e que faziam coisas diferentes, que tinham histórias para compartilhar. E a Sabrina, a minha física que está aí com a gente, ela me indicou para a produção do programa. A produção veio até aqui, ouviu minha história, ouviu minha mãe, e eu compartilhei o máximo que eu podia desse meu encontro, dessa minha experiência com o palhaço, e hum, acabou virando aquele vídeo onde eu compartilho a minha história, porque foi realmente um choque para mim, porque eu resolvi questões pessoais minhas de anos no processo do palhaço, assim, com o meu próprio corpo, com quem eu era, com quem eu podia ser, assim. autoestima, né? Trabalhou a autoestima, né? Exatamente. Como eu contei antes, eu comecei a usar shorts sem medo em 2015, 2014, 2015, que eu comecei a entender que eu não precisava esconder a minha perna, não precisava esconder o meu jeito de andar. Pelo que eu ouvi, às vezes até na própria loja, esse questionamento, toda vez que eu vou comprar uma roupa, sempre aparece um vendedor. Se eu vou entrar no provador, sempre acontece alguma coisa, perguntando: nossa, mas você vai mostrar a sua perna? Nossa, mas você vai usar isso? Tem certeza que vai ficar bom? E não sei o quê. E esse rolê me perseguiu até o momento que eu falei: não, não vou mais lidar com isso, e fui me encontrando nesse processo enquanto pessoa, enquanto homem, e eu amadureci, assim, eu cresci uns 20 anos em 3 anos. Que lindo isso. A arte realmente salva, né, Gu? Eu tô lendo aqui os comentários, tem um monte de fã seu aqui, falando que você é maravilhoso. A Sabrina tá Ah, falando que o vídeo ficou lindo no Teleton, concordo. E é isso, a gente tem uma luta, né, Gu, de mercado, né, que o mercado ainda totalmente não está totalmente aberto para a gente, e é por isso que é importante levar colocar essa discussão em pauta, né? Você que é um cara super engajado aí também na luta, PCD, na luta anticapacista, né? Que a gente infelizmente ainda tem, principalmente no nosso meio, né? Inclusive, me fez relembrar uma história que eu vivi, né? Também estava participando, não vou citar nome, né? Porque, enfim, tenho contato com a pessoa, mas eu também estava participando de um processo de seleção para uma peça aqui na cidade. Quem é de Petrópolis está vendo a live deve lembrar. E, e
enfim, não passei no processo de seleção, né? Aí depois eu apresentava um programa aqui na TV local da cidade e fui entrevistar, né, a produtora para falar da peça, divulgar a peça. E ela me falou que, né, ela contou que eu participei, tá, né, e a justificativa dela, que ela falou, Pedro, isso no ar, ao vivo. Ela falou, Pedro, você só não passou, né, na peça porque não existia pessoa com deficiência naquela época. Né, porque a peça retratava uma época histórica, enfim, né? Aí eu fiquei questionando, como assim, né? Não, né? Enfim, porque nós, pessoas com deficiência, sempre existimos, né? A gente só não era, só não era capacitado, né? Só não era empoderado, digamos assim. Mas assim, também vai muito dessa luta, né, capacitista, de também atrelar a pessoa com deficiência só um estereótipo, né? E você sai um pouco desse estereótipo, isso que eu acho bacana. Você é palhaço, independente de ter deficiência ou não. E É, isso eu acho legal. o que é muito louco é essa coisa de, não existia. Peraí, a gente surgiu do nada, alienígenas trouxeram uma nova raça que se multiplicou. Não, né? O negócio é aquilo que a gente estava conversando antes. Os diretores não querem escrever papéis para pessoas com deficiência, e também não querem que a pessoa com deficiência faça outros papéis que não abordem a sua deficiência. É lógico que a gente tem que abordar, é lógico que a gente tem que falar disso, Sim. mas o trabalho artístico ele está para além disso, né? Ele está para além disso. Por que a gente não pode retratar uma história de amor sem falar na deficiência? Por que a gente não pode tratar um grande drama, um grande clássico sem abordar a deficiência, né? E tá nesse lance do padrão estético que é imposto, do padrão de não aceitarem um corpo não padrão em cena, na mídia, seja lá onde for, porque as pessoas não querem lidar com esse estranhamento, né? As pessoas não querem lidar com aquilo que não faz parte do meu cotidiano, não faz parte do que eu acredito enquanto belo, enquanto perfeição, enquanto arte, então eu vou recuar, eu não vou aceitar. E tem o lance também da gente ter a cara de deficiente, ter o jeito de falar de deficiente, ter as bugadinhas que a gente tem, ter os espasmos e tudo que acontece, né? Eu ouço muito, nossa, mas você não tem cara de deficiente. Que cara que a gente tem que ter, né? Que lugar é esse? Eu não sou menos ou mais deficiente porque eu não tenho comprometimento na fala ou não tenho algum outro comprometimento que não seja da cintura para baixo. Você não é mais deficiente que eu por ter outros comprometimentos. A gente tem a mesma deficiência e está no mesmo lugar. Tá no mesmo. A nossa luta, ela tá no mesmo lugar. O que as pessoas não têm é a disponibilidade de aprender com o outro. Essa disponibilidade de se encontrar com o outro e falar, eu vou me dispor a dirigir uma pessoa com deficiência, eu vou me dispor a ter um parceiro de cena que tenha uma deficiência, que talvez a habilidade física dele não vai ser a mesma que a minha. Às vezes a agilidade no texto e no raciocínio em cena não vai ser o mesmo. Mas quem eu sou a partir do momento que eu trabalho com ele, né? Quem eu posso ser? Que outro lugar a pessoa pode alcançar e que outro lugar a gente que tem deficiência não se coloca, né? O quanto a gente não se cobra, o quanto a gente não eleva o nosso nível de estudo, o nosso nível
profissional, nosso nível de dedicação para tentar amenizar alguma dessas barreiras que estão no nosso corpo e às vezes para além do nosso corpo, que a gente vai trazer, né, para essa discussão, que a gente vai trazer para o palco. É aquilo que eu comentei também de... Eu estava fazendo a peça do final da formação e tinha gente que achava que era um corpo construído, né? Que não era meu corpo. E isso é bacana, porque isso é gratificante pro ator, né? Tipo, enxergaram você como ator ali, independente da deficiência ou não. E isso que é maravilhoso, né? Isso é muito louco, porque quais são, onde a gente pode chegar, né? Se a gente está disponível, porque as pessoas não esperam ver uma pessoa com deficiência na televisão, elas não esperam ver uma pessoa com deficiência no teatro, elas não esperam ver uma pessoa com deficiência dando aula. E aí entra também na questão capacitista outra vez, e eu acho muito necessário a gente falar disso. Eu estou gostando de ler os comentários, porque tem gente pensando com a gente, é de acharem que a gente não vai dar conta. Eu já trabalhei em lugares que eu já ouvi, eu achava que você não ia dar conta de uma turma de teatro, eu achava que você não ia dar conta de entregar isso ou de entregar aquilo, eu achava que não iam te respeitar. E também trabalhei em lugares que eu já cheguei não me respeitando. Aí eu falei, não dá para ficar muito tempo aqui. Porque a gente começa a se desrespeitar quando a gente se submete a... A gente começa a negar quem a gente começa a negar essa diferença toda, essa estranheza toda. E é por isso que eu fui partir para o palhaço também, né? Que era um lugar de liberdade. E assim, eu estou participando de uma oficina, né, Guru? Não sei se você vai. É uma oficina online que eu estou fazendo até com a minha primeira professora de teatro e com uma turma super bacana, assim, né? Que a gente está tendo contato com vários diretores daqui do Rio e uma turma super diversificada, né, de atores para televisão, de televisão, com roteiristas e preparadores de elenco de televisão. E, e a gente estava falando na turma, né, eu e outras pessoas, que a gente precisa também capacitar, né, e acreditar, né, nas pessoas com deficiência como diretores, como roteiristas, como preparador de elenco, porque aí a gente vai conseguir uma equidade, né? Uma, uma pessoa que conhece daquela realidade e vai querer retratar aquela realidade. O que eu fico pensando nesse aspecto às vezes colocam a gente em cena para mostrar superação. Nossa, olha só, uma pessoa com deficiência superando seus limites, ele não tem vergonha de mostrar o corpo, ele não tem vergonha da maneira que ele fala, ele não tem... E aí o que eu fico pensando quem é a gente também fora de cena, né? A gente também quer abordar, a gente também quer falar de política, a gente também quer falar de sexualidade, a gente também quer falar de religião, a gente também quer falar de uma série de violência, a gente quer falar de tudo isso. E como a gente fala disso, né? Como a gente fala disso, qual é o nosso olhar para isso, né? Se eu for compartilhar mais intimamente um pouco da minha história, eu tenho aí outras questões. Eu, além de ser uma pessoa com deficiência e periférico, entendo que eu tenho muitos privilégios porque eu não nasci negro, eu tive uma família mais estruturada, o que poderia gerar uma série de outras coisas, mas eu não cresci com meu pai,
a minha mãe foi mãe solo e me criou e a gente vive junto. E a gente vive junto. E várias coisas aconteceram nesse processo com ela se entendendo enquanto mulher, ela se entendendo enquanto mãe de uma pessoa com deficiência. Sim. Tem vários outros recortes. Então, o quanto eu posso falar, né? O quanto eu O posso quanto, tratar a o partir quanto de o quem seu eu sou. universo, o quanto o seu universo é grande, né? O nosso universo é grande, né? Tipo, Exatamente. não ficar só na caixinha do preconceito, do combate ao preconceito, que também é importante. Ninguém está falando aqui que não é importante falar da deficiência, da superação, é importante, sim. Mas, assim, vamos pensar além, né? Vamos falar além disso, né? E, e, o, e qual é o privilégio que eu tenho, que você tem de poder estar aqui, de poder estar na internet, de ter pessoas ouvindo a gente, de eu ter um trabalho que me leva para outros lugares? Por que eu tenho que falar só de deficiência, né? Sim. Por que eu tenho que falar só do meu, se eu posso dar voz, se eu posso dar espaço para outros amigos que também estão dentro de camadas sociais que sofrem preconceito, que precisam de espaço para falar, que têm, às vezes, as suas questões incompreendidas ou, tipo, tudo vai rolando, e aí falar, isso é mimimi, isso é frescura, e não sei o quê. Não é isso, saca? A gente tem esse espaço para a gente está tratando de coisas aqui que vão para além da deficiência, Sim. que vão para além, é uma questão de humanidade, É assim. uma questão de humanidade, exatamente isso que eu ia falar. Né, É muito louco. de enxergar a gente como cidadão, né? E assim, a gente estava falando nessa oficina, né, de quanto que a gente tem que empoderar artistas, né, com deficiência, negros, LGBTs, e como roteiristas, como diretores, não só como atores na frente das câmeras, né? Porque quanto mais a gente tiver gente do nosso meio, né, da nossa realidade, mais fácil vai ser de retratar a nossa realidade, né? E mais real vai ser, né? E mais representativa, na verdade. Nós aqui, duas pessoas com deficiência, estamos conversando. E a gente tem o privilégio de ter nascido de ter nascido homem, privilégio eu digo social, não que ser mulher não Sim, seja um privilégio, mas a gente nasce privilegiado, nascendo homem, branco, morando bem, entendendo melhor não, entendendo esse processo que a gente vive e compartilhando de coisas, e a gente se entende. Por que sim, alguém que está ouvindo a gente não pode entender, né? Não pode se disponibilizar? O que as pessoas não querem, o que faz elas não quererem é não querer sair dessa zona de conforto, não começar a precisar discutir isso. Eu tenho amigos que já passaram por coisas do meu lado, assim, até em transporte público, e falaram, não acredito que você passa por isso quase todos os dias. Eu tenho várias histórias de transporte público que eu poderia falar aqui. fala uma, conta uma pra gente. Vou contar uma. Eu estava no banco preferencial e eu detesto sentar no banco preferencial. Eu detesto. Com todas as minhas forças, eu detesto sentar no banco preferencial. Porque eu sei que em algum momento vai dar uma treta. E eu Porque, estava no preferencial. porque você não tem esse estereótipo, talvez, aí as pessoas Exatamente. É, duvidam. eu não tenho essa cara de deficiente que as pessoas precisam que a gente tenha, né? Que eu não entendo Mas até hoje. conta um pouquinho como é que foi. E eu estava no assento preferencial e eu cochilei, porque o dia tinha sido longo e eu ainda tinha um bom pedaço
até em casa. Aí veio uma moça e me cutucou. Que fresca. Ela veio, Vai, me tô cutucou ouvindo. e disse: Ei, tem uma moça grávida, tem uma moça grávida aqui e ela precisa sentar. E eu tava com uma amiga em pé na minha frente. Ela falou: Não, não, moça, mas ele é deficiente, não sei o que, ele pode. Aí ela: Não, olha a cara dele. Ele tá todo arrumadinho. O menino tá pagando de gatinho e vai falar que é deficiente. Meu Deus. Aí eu já fiquei assim, pera, eu tô arrumadinho, o que quer dizer isso? Ela falou, não, ele não tem cara de deficiente. Aí eu tirei o meu cartão do transporte, bilhete único, eu mostrei, eu falei, eu sou deficiente, eu não sei que cara a senhora quer que eu tenha, mas se você quiser, eu levanto para deixar a moça sentar, não tem problema nenhum, eu posso levantar e ficar. E já fiz isso várias vezes porque as pessoas não respeitam o assento preferencial, seja lá para quem for. E aí ela começou a discutir comigo. Eu já tinha parado de falar. Ela, ela falou assim: Ah, mas sabe qual é o problema? Vocês são jovens e querem encontrar motivo para ser doente, para tomar o lugar de outras pessoas. Isso não é deficiência. Isso é fácil de resolver. Você está falando bem, a sua roupa está limpa. E começou a falar várias outras coisas que não tinham. E aí, até o momento que ela começou a falar que se tivesse, que ainda bem que o, as armas iam começar a ser liberadas, porque ela ia começar a eliminar, e ela começou a falar de morte, e eu fiquei assustadíssimo, eu não conseguia responder, até o momento que ela falou a pior coisa que eu já ouvi na vida. Ela falou, se eu fosse a sua mãe, eu teria te abortado. Meu Deus. E aí eu fiquei, eu falar disso me emociona porque foi uma das coisas que mais mexeu comigo na vida. Há outras histórias eu levei e respondi e passou de boa. Mas ela falar que ela não me deixaria vivo caso ela fosse a minha mãe, foi uma loucura para Sim. mim. E aí eu fiquei pensando, né? A que ponto as pessoas Perdão, né? a que ponto as pessoas chegam, a que ponto a violência, seja lá para quem for, tá chegando, né? A que ponto ela está sendo legalizada e está sendo liberada e tanto faz, né? Eu Sim. acho que essa foi uma das maiores histórias de transporte público que mexeu comigo, assim. Mas eu cheguei em casa, entendi que estava tudo bem, entendi quem eu era e não era isso que ia me fazer parar, né? Mas aí eu entendi também que eu podia estar preparado a qualquer momento para encontrar pessoas com um discurso desse tipo no transporte público, porque eu estava dormindo no preferencial. E aí isso foi Sim. louco para mim. Que doideira, né? E assim, Gu, aproveitando né, esse episódio triste que você viveu, assim, você como educador, qual é o seu maior desafio assim que você vê hoje em dia para combater esse preconceito, né? Combater essa luta anticapacitista? Qual é o seu maior desafio enquanto educador? Primeiro é me posicionar enquanto a autoridade. Eu não gosto muito dessa palavra, mas Sim, me colocar nesse lugar de comando, né? Que é muito difícil ser respeitado nesse lugar de comando. Eu tenho sorte de trabalhar com pessoas e trabalhar em lugares onde isso não é uma questão, mas já foi. Mas o meu maior desafio é
mostrar todos os dias tudo que eu posso fazer, tudo que os meus alunos podem falar. Ah, eu estou lendo comentários muito bonitos, por isso que eu estou dando uma paradinha. Tem uns comentários. Pode ler em voz alta, eu também estou lendo aqui, ia comentar depois. Eu estou vendo uma Sabrina aqui que eu estou tentando ler. Ah, ela falou, ó, isso mostra como ela é pequena, coitada. Dá até dó de uma pessoa assim. Já pensou a infelicidade de viver dentro dessa idiota? É verdade. Seria uma infelicidade. A minha mãe é incrível. E o meu maior desafio é mostrar isso para os alunos. Assim, eu estou aqui e olha onde eu cheguei, olha onde vocês podem chegar, independente de quem vocês são, do que vocês sabem ou não sabem fazer, quais são os seus potenciais, né? E descobrir isso junto. E o que não é tão potente? Como eu posso transformar isso, né? Como eu posso transformar essas impotências, entre aspas, mas talvez uma não habilidade, como eu posso transformar em habilidade, né? Qual é o meu jogo? Qual é a minha subversão? Eu acho que esse é o meu maior desafio, é mostrar que todo mundo consegue, mas talvez não da mesma maneira, sabe? E isso que é o bonito, né? A diferença, a diversidade, né? Exatamente, exatamente. Eu não consigo dar uma cambalhota como as outras pessoas conseguem dar. Mas o meu jeito de dar cambalhota é tão diferente que talvez alguém não consiga reproduzir. Isso é muito louco. Porque isso me dá um outro caminho, me dá um outro olhar, né? Uma habilidade que talvez eu tenha desenvolvido, outra pessoa não desenvolveu por várias questões aí. E E o que é pode louco para falar. mim é que, se for pensar nisso, a gente falou um pouco sobre a minha infância, né? A minha maneira de brincar foi diferente. Porque eu tinha vários aparelhos, eu fazia é, várias coisas. Assim, a minha mãe me educou de maneira incrível. Eu falo isso porque a minha mãe não me poupou de nada, a minha mãe não me poupou das broncas, a minha mãe não me poupou dos castigos, e ela me colocou num lugar de coragem que foi muito interessante para mim. E isso me aproximou muito da arte. Eu fiquei muito com papel, caneta, música, desenho, essa coisa do lúdico, da imaginação sempre ficou em torno de mim. Isso fez com que eu entendesse esse meu lado artístico muito mais cedo e que hoje talvez isso tenha se potencializado pela maneira com que eu cresci, né? Pela maneira de brincar. Eu tive meus primos que brincavam comigo da maneira mais inclusiva que a gente conhecia na época, mas quando eu estava sozinho e quando eles iam fazer outras coisas que talvez não fossem possíveis pela minha condição física na época, porque meu corpo foi mudando, e isso é muito louco, né? Quem a gente é hoje, quem a gente pode se tornar. Eu acho que isso está muito ligado à educação. E uma coisa que fica para mim é educar com afeto, assim. Porque o afeto, ele vai afetar, ele vai abrir esse espaço, ele vai me dar espaço para investigar o que o aluno está sentindo, o que talvez ele possa sentir. Não sei, eu acho que o afeto, eu sou parceira dos meus alunos, assim, eu falo isso sem crise. Eu acho que é isso, é perguntar, né? É o caso da pessoa com deficiência. Não sabe fazer uma pessoa com deficiência? Pergunta para ela. Se ela É, conseguir, se ela conseguir te responder, beleza. Se não conseguir, encontra outra forma de descobrir o que ela sente, né? Quem ela é. eu falo sempre, né, que perguntar não ofende, né, Gu? Eu acho que que a gente perguntasse, a gente não teria metade, né, dos problemas que a gente tem na sociedade. Eu acho que se a gente não tivesse vergonha de perguntar, de falar, pô, isso aqui eu não sei como é que faz, pedir ajuda, e eu acho que a gente teria uma sociedade mais justa e igualitária, né, como um todo. E, Gu, como é que é o nome do seu palhaço?
Meu palhaço chama Petrúquio. Petrúquio, olha que lindo. Petrúquio. Isso, isso veio E por que do nome? Veio de assim numa. várias. Veio num Veio num momento exercício, não. bem. Não, não veio de um exercício. Eu tava dormindo num ônibus. Eu tava indo trabalhar. Assim, ó, todas as minhas histórias são dormindo em transporte público. E aí, quando eu acordei, tinha um cartaz vermelho, assim, de um para-atleta, e tava escrito o nome dele, eu acho que é Petrúquio, eu procurei depois, Petrúquio ou Petrúcio, alguma coisa assim. E aí passaram uns 8 cartazes seguidos desse cara, desse para-atleta. Aí eu falei, meu Deus, tá, fez muito sentido, que eu não Sim, tinha um nome. Aí eu falei, tá. Aí depois eu fui procurar outros Petrúquios, outras referências, e essa coisa do som fez muito sentido. Não tem muita explicação, mas isso mexeu muito comigo, de ver várias vezes esse para-atleta, um fundo vermelho e um corpo que não estava num não tá padrão. um E padrão. aí isso mexeu comigo. Ah, que legal. Você sabe que eu, né, eu sou ator também, né? Para quem não me conhece, é seguidor do Gustavo. E eu trabalhei meu palhaço, já participei de algumas oficinas, mas assim, não trabalhei meu palhaço, né? Tipo, é muita pretensão minha falar que eu trabalhei. Mas assim, tipo assim, tava num processo de começar a trabalhar o meu palhaço. E assim, é muito difícil, né? E assim, e ao mesmo tempo é muito gratificante. Eu lembro de uma oficina que eu fiz aqui em Petrópolis com o pessoal do Lume, que é daí de São Paulo, do Lume Teatro, né, com o Luiz, é, não vou me lembrar o sobrenome dele agora, mas ele tem um palhaço incrível, ele é super incrível, uma pessoa muito querida, um beijo para ele, inclusive. E E ele me falou assim, né? Porque eu tinha muito medo, sabe, Gu, de falar assim, o pessoal falava, pô, Pedro, experimenta, porque eu venho do teatro convencional, né? Eu venho do teatro, né, de Stanislavski, do Arthur. Eu não tenho muita experiência com circo, né? E aí, o pessoal, assim, meus amigos, né, um amigo meu que trabalhava comigo, começou a trabalhar o palhaço dele e falou, Pedro, vamos lá experimentar, vai abrir uma oficina que não sei o quê. Aí eu fui, né, mas com muito medo, falando que, não vou conseguir, não é a minha, que não sei o quê. E, e eu fui fazer essa oficina, né? E o Luiz falou para mim, Pedro, você tem uma sensibilidade corporal, né? Que a gente, né, que tem, que é PCD, tem uma deficiência, né? Assim, o nosso corpo é pelo menos o meu, né? Cada um tem seu corpo, mas o meu corpo é muito sensível, né? A minha estabilidade corporal, ela não é muito enraizada, ela é meio, né, bamba. E isso pro teatro do circo é maravilhoso, né? Esse corpo meio molengo e meio desconfigurado, assim, né? Do, do, do enraizamento do teatro convencional. E ele me falou, Pedro, vamos aproveitar essa sensibilidade corporal, né? Foi muito incrível assim para mim. Primeiro eu quero falar que a gente tem um grupo aqui, a gente tem um coletivo, né, que se chama o Coletivo Riso Solto, aqui em Petrópolis, que é um coletivo de palhaços. A gente fez a primeira edição do festival, né, Riso Solto, e, e deu muito certo. Foi nesse festival que eu fiz essa oficina, né, que eu me encorajei e me deram coragem, que eu estava meio que ajudando ali na produção e tal.
Aí me deram coragem e falaram, não, vamos trabalhar seu palhaço, vamos fazer oficina. Aí eu me inscrevi na oficina e fiz. Aí o Luiz me falou essa questão toda do corpo, poxa, vamos aproveitar seu corpo, que é muito maravilhoso, muito sensível, e vamos aproveitar isso. E desde aí, então, né, com a pandemia, a gente teve que parar os processos de trabalho do corpo. Mas, assim, desde aí, então, fiquei encantado com essa possibilidade de trabalhar meu palhaço, né? Porque por muito tempo eu me neguei a isso. A gente começa a descobrir o nosso corpo de uma outra forma, você vai descobrir o seu corpo de uma outra forma, e é um processo que ele vai para além, assim, a gente fica muito mais corajoso, corajoso fisicamente, corajoso mentalmente, e de descobrir essas potencialidades que são as avessas, né? Quem não tem um corpo com deficiência tenta desconfigurar. A gente que é desconfigurado, a nossa chave é inversa, né? Sim, É tentar configurar qual é a neutralidade que eu encontro dentro disso para quando eu voltar a quem eu sou, qual é o impacto, né? sim. Isso fica muito para mim. Não, e é muito engraçado que eu ia até te perguntar o que que você acha disso. Porque, tipo assim, né? No teatro convencional, né? No teatro de Stanislavski, Arthur, que é maravilhoso, eu também adoro trabalhar. Eu acho que a gente ainda, pessoa com deficiência, temos pouco espaço, né? E na arte do circo, talvez a gente é mais acolhido. O que que você acha disso? Isso procede ou não? Não, faz total sentido. Eu até falo um pouco disso no vídeo, eu falei na nossa primeira tentativa de live, que o palhaço ele veio dessas pessoas, né? Ele veio dos excêntricos, dos desajustes, dos anões, dos amputados, das pessoas com deficiência que existiam, para quem acha que não existia, já existiam desde o começo do mundo. Sim. E e é isso, né? Quem começou a fazer justamente por esse desajuste, né? Aquele corpo, aquela esquisitice, falando que talvez é, não quisessem não quisessem ouvir antes, não tivessem dado tanto. Era tão absurdo que a atenção era concentrada. E a gente estava nesse lugar de invalidez mesmo. Ah, eles não servem para nada, a gente não serve para nada, porque a gente se enxergava assim. Então eu vou falar, porque, tipo, morrer, morreu, sabe? Se eu morrer, eu morri. Se o rei me matar, tudo bem. Se o faraó me matar, tudo bem. E a gente foi jogando tanto, e o bobo da corte e as estranhezas todas físicas foram sobrevivendo, aí a gente foi é, conseguindo esse espaço, né? E eu acho que a gente tem isso muito mais no circo do que no teatro. Esse espaço para falar, esse espaço de proximidade com o público, esse espaço cru de sinceridade, sabe? Que no teatro ainda fica muito no etéreo, no belo, no pomposo, que, que não é Sim. muitas vezes não é um espaço para gente, justamente por isso, porque as pessoas querem a virtuose, né? Elas querem a perfeição, elas querem esse olhar, esse senso estético padrão e clássico, elas não querem quebrar. Mas eu espero que com o tempo isso vá se É, modificando. eu acho que isso está mudando e tem que mudar. Sim, é importante falar que a gente não está falando mal de nenhuma modalidade, né? A gente está falando de onde a gente tem mais espaço. Exatamente. Por exemplo, diferente do Gustavo, eu venho do teatro convencional, Stanislavski, Arthur, e trabalho com essa linha mais convencional, né? Não com essa linha do, 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 do teatro circense, né? Que eu estou começando a descobrir e percebi
e a gente tem mais possibilidades, inclusive, de mostrar o nosso trabalho do que a linha convencional, né? Assim, mas a É, gente não está falando. O ideal é que a gente tenha oportunidade em todos os lugares, independente da linha assistente ou da linha convencional. Mas, assim, no exato. momento, a gente tem mais espaço na linha assistência, eu acho. Não, Né? eu amo o teatrão, amo os clássicos, amo. Não, não é nesse lugar mesmo de, nossa, eu detesto e não faria. Não é isso. Mas é que hoje o que faz sentido para mim e o que tem espaço, o que eu tenho espaço para fazer, acontece em torno do palhaço, acontece em torno do teatro de máscara e dessa construção que não é a naturalista, né? Sim. Que não é o natural, o cotidiano. Eu amo Shakespeare, amo todos os classicões aí, e, mas não é um lugar onde a gente está com facilidade. Tipo, se eu não tivesse ido para o palhaço, se eu ficasse nessa coisa do teatro convencional, eu não sei se eu trabalharia tanto, se eu teria tanto espaço quanto eu tenho hoje, assim. Talvez eu não tivesse chegado a tantos lugares quando cheguei. Eu estou lendo aqui os comentários, tem um comentário do João Capin, né? Que ele falando muito bacana o afeto em sala de aula, né? A sala de aula só, só o afeto, o olhar no olho já significa muita coisa, né? Eu acho que é isso também, né? A gente humanizar a sala de aula, humanizar, né? Trazer essa linha do teatro mesmo para a linha da educação de forma geral, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso, né? O que serve para tudo, eu acho que é enxergar o indivíduo, né? Com todas as É. suas peculiaridades, com todas as suas diferenças. Quando a gente enxerga o indivíduo e o indivíduo dentro do todo, a gente começa a avançar aí uns 30 Ó, anos nesse o aspecto. pessoal também está falando aqui que a sua mãe é maravilhosa. A minha mãe é incrível, a minha mãe é incrível, é uma figura. A minha mãe é E, incrível. Gu, eu quero te agradecer por ter topado essa nossa segunda tentativa que deu certo na nossa Deu live. certo. E que a primeira a gente não conseguiu salvar, o Instagram derrubou, mas dessa deu certo, vai dar certo. Vou salvar ela aqui no IGTV, né? Quem pegou pela metade quer ver desde o comecinho. Vou salvar ela aqui no IGTV, vou salvar ela também no meu canal do YouTube, Mundo Pedro Fernandes, e na minha página no Facebook também, Mundo Pedro Fernandes. Tá bom? Me segue lá e me acompanha. O meu trabalho também. E segue o Gustavo também, que faz um trabalho incrível lá em São Paulo. É um artista incrível e a gente tem que sim dar visibilidade, né? Cada vez mais espaço, né, para os artistas com deficiência, LGBTs, negros, e assim a gente construir uma sociedade mais igualitária e mais justa para todos e mostrar que a arte salva, a arte modifica, né, nesse país que desvaloriza tanto a nossa cultura. Nós, artistas, temos que se unir e nos fortalecer, né? Gu, a gente tem 5 minutos para as suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer você pelo convite, por não ter desistido da live. A primeira deu ruim, mas essa deu Nunca. certo. Eu fico muito feliz. Foi um presente te conhecer nesse período de quarentena e ter compartilhado tanta coisa até a gente chegar nessa live. Agradecer a todo mundo que ouviu, que ficou aqui com a gente. Agradecer meus amigos que estão aí, a diretora da escola que eu trabalho. Beijo, Fê. Beijo para Sabrina também. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijo para os meus amigos aí da internet. Não vai dar para falar para todo mundo, mas muito obrigado.
eu acho que o que me, o que me fez chegar até aqui, o que me faz chegar nos lugares que eu chego, é muito por conta das pessoas que eu tenho por perto, assim, que sempre me encorajaram, que sempre me entenderam e quando não entendia deram espaço para que eu explicasse quem eu era, o que eu fazia. Eu sou privilegiado assim de ter pessoas que me abraçaram. Beijo para Ana também. A Ana ficou com ciúmes que eu não mandei beijo. E é para essas pessoas que me abraçaram e tiveram perto de mim em todos esses processos da minha vida. Muito Eu obrigado. sou Sigam privilegiado. o Pedro, me sigam. Vamos, vamos espalhar tudo por aí, vamos fazer arte. Muito obrigado, Pedro, mesmo. Estou muito feliz. Obrigado a você, eu que sou privilegiado de te conhecer, esse artista e esse ser humano tão maravilhoso que você é, viu? Continua aí na luta, que Deus quiser vai passar essa quarentena e a gente vai se conhecer pessoalmente, bater muita rodinha por aí e fazer alguma coisa junto e trabalhar junto. Isso aí, vamos trabalhar. E na próxima live eu prometo que eu canto. Você pediu, mas não dá Ah, tempo. é, porque Pra ele cá. canta, ele não quis cantar, ele Não, vai, ele vai na terminar. próxima eu canto. A gente faz uma live musical. Você vai anotando os pedidos aí e a gente vai fazendo. Vou abrir até uma caixinha no meu Instagram para o pessoal fazer pedido, hein? Isso aí, Me pode abrir. A aguarde. gente faz uma parte 2. Gente, Muito obrigado obrigado. por estar com a gente até o finalzinho. Essa live vai ficar salva e sigam o Gustavo e vamos em frente, se cuidem, fiquem em casa, quem puder ficar em casa. E Fiquem em casa. cultura vive, a arte salva, vamos valorizar os artistas perceber, vamos valorizar a nossa cultura brasileira. Obrigado, gente. Beijo, se cuidem. Beijo, pessoal. Valeu.